Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Ladycast. Hoje nós vamos abordar um assunto de grande relevância, assunto que merece a nossa escuta, respeito e consideração. Vamos falar sobre o autismo. Em especial, eu trouxe duas convidadas que não só trabalham, mas vivem esse assunto, né? E inclusive ajuda outras pessoas também a conviver e viver com o autismo. Eu tenho aqui presente a doutora Gisele, né? E tenho também a Scarlett, que é responsável pela ONG Céu Azul aqui em Divinópolis. Meninas, sejam muito bem-vindas. Eu gostaria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho inicialmente do trabalho de vocês, né? Qual que é o papel de cada uma lá na ONG, por favor. Eu me chamo Gisele, eu sou coordenadora da ONG Céu Azul, da nossa matriz aqui em Divinópolis. E nós realizamos esse trabalho também com as terapias, com o nosso projeto Superação, que visa reabilitar e habilitar as nossas crianças para que elas possam ter mais autonomia, tanto na vida diária, como também na escola e outros ambientes. Ótimo. Scarlett, você. Meu nome é Scarlett Neves, sou presidente fundadora da ONG Céu Azul. Sou também mãe atípica, né, há mais de 18 anos aí, caminhando essa jornada. Desde o primeiro diagnóstico que eu tive da minha filha mais velha, são as 3 autistas, eu mergulhei mesmo dentro desse universo que é tão lindo, mas é tão alto. É mais ou menos como você olhar para o céu, você não sabe onde começa e onde termina. Mas o autismo, te falo de carteirinha, me fascina. Porque todo o tanto que você estuda, Dani, ainda não é o suficiente, né? Então, para quem é um bom estudante, com certeza está aí uma matéria para todo tipo de curso, para você aprofundar ainda mais. Olha, Scarlett, eu concordo plenamente com você. Eu agora também, né, há pouco tempo, descobri que eu sou uma mãe atípica, né? Eu tenho o Brian, de 8 anos, que é um autista nível 1 de suporte e também possui altas habilidades. E eu, depois que eu descobri, né, que ele é autista, eu também passei a mergulhar nesse universo, tentar compreender cada vez mais como que funciona a vida de um autista, o que é o autismo, enfim, trabalhar de forma que ele possa se tornar um adulto mais funcional possível, né? Mas a gente sabe que tem muitos desafios, eu ainda estou começando a minha caminhada, a minha jornada por aí, mas é muito gratificante, eu já adianto, ter pessoas como vocês, que têm, né, esse cuidado, esse olhar, eu acho que criterioso, mas ao mesmo tempo acolhedor, tanto para essas crianças quanto para suas famílias, né? Então, para começar, eu gostaria que vocês explicassem de modo simples mesmo o que é o autismo. Pode? Então, o autismo é uma condição, né? Não existe o autista, por exemplo, diagnosticado na fase adulta que se tornou autista. Todo autista nasce autista. E aí são vários os fatores. Desde então que eu entrei dentro desta caminhada, Dani, lá no início, há mais ou menos uns 14, 16 anos atrás, era um autista a cada 150. Hoje a incidência está 1 a cada 36. Então, pegando isso dentro da nossa região centro-oeste aqui de Minas, em Divinópolis. Então, hoje, no hospital que é referência de maternidade aqui, se nascerem 36 crianças na maternidade, uma será autista. Claro, se eu tenho numa escola 2.000 alunos, com certeza você tem autista. Se você tem uma grande fábrica, com certeza você tem funcionários autistas. Então, o autismo, ele é um leque de variação. Então, não dá para a gente pensar no autismo como rótulo, como um manual que simplesmente se segue o passo a passo e a gente tem um diagnóstico. Porque cada autista, ele é único, sabe? Eu costumo dizer que é como a digital. Cada ser humano e cada indivíduo tem a sua. Eu, por exemplo, tenho a Samara de nível 3 de suporte, que tem as comorbidades dela, entre elas a deficiência intelectual. Eu tenho a Emanuele, que tem nível 2 de suporte e que tem a epilepsia. E eu tenho a Rafa nível 1 de suporte, que tem TOD, que tem TEA e que tem TDAH. Então, cada criança é única. E quando eu abri a Céu Azul, é mostrar tanto para o mundo, para a sociedade,
para os profissionais que, primeiro, a gente olha para o ser humano. O diagnóstico é apenas um papel que mostra para você o caminho. Ele não é um ponto final numa história, muito pelo contrário. É o início de uma jornada muito intensa e muito linda. Isso, como mãe, eu posso te dizer. Então, quando que a gente percebe esse autismo? Então, eu vou falar da Rafa que teve o diagnóstico precoce, porque vamos concordar que eu já estava com 2 diagnosticadas filhas, né, que já estava sendo acompanhado por uma equipe multiprofissional e que já estava com um olhar atento à terceira filha, né? Então, isso possibilitou, Dani, que a Rafa tivesse um diagnóstico precoce. Excelente. E de verdade, eu, enquanto estudante e ativista mesmo dentro da área, gostaria muito que o nosso Brasil tivesse esse olhar. Porque quanto antes esse diagnóstico chega, melhor as possibilidades de estímulo e condição. Então, quando a gente fala de características, principalmente antes de 2 aninhos, a gente está falando de estímulos e possibilidades. Então, geralmente no Brasil se fecha a partir de 2 anos. Por quê? Geralmente, a criança com 2 anos, ela sofre uma poda neural. E nessa poda neural, por exemplo, a criança já estava ali, falando tchau, papai, mamãe. De repente, virou esses 2 aninhos, houve a poda neural e ele não faz isso mais. Opa, algo aconteceu. E aí a gente percebe, lá nos 3, 4 meses ou até antes, a criança dentro do espectro, quando você põe ela no seio para amamentar, o não atípico, ele olha para a mãe ou há aquele troca de vínculo entre o olhar. A criança no espectro, ela já olha já no canto do ombro da mãe, ela já olha no queixo, ela já está mostrando algumas características de alerta, gente. Só esse sinal não é diagnóstico. E aí a gente tem que falar isso muito pontualmente, né? Porque lá fora a gente percebe um comércio muito extenso e querendo ver toda a metodologia. E a gente tem que frisar isso muito bem. Então, quando eu tenho um bebê, estou amamentando e percebo que há uma dificuldade na troca de olhar, na troca de vínculo afetivo, é um alerta. Quando ele chega ali, 5, 6 meses, esse bebê, ele tem uma preferência de pessoas. Você percebe a agitação quando tem mais gente dentro de casa? Esse bebê fica mais choroso? Você percebe que quando você coloca um pagãozinho, por exemplo, que tem ali uma etiqueta, ele se incomoda com essa etiqueta? Então, são questões que a gente precisa, enquanto sociedade, entender como alerta. Barulho e luz, só te Barulho e cortando, luz. já consegue se perceber também com essa faixa etária. Com certeza. Aquela criança, muitas das vezes, que tem o sono agitado, já tem ali também, a gente pode pensar e até mesmo levar para um pediatra se existe a hipótese de ter o distúrbio do sono, que pode estar associado sim ao autismo. Por exemplo, a Samara, minha mais velha, que vai completar 18 anos agora nessa semana, quando 6 meses, ela só ia no colo de 4 pessoas, no meu colo, da sogra, do pai e da outra avó, da minha mãe. Então, você percebia que quando ela ia para o colo de pessoas estranhas, ela ficava inquieta, ela escorria como um macarrãozinho no meio das pernas, ela não aceitava. Que interessante. Então, hoje, nós, brasileiros, mães atípicas, precisamos muito falar sobre autismo. Porque o autismo, diferente de outros transtornos e outras condições, eles não são sindrômicos. Ele está na sociedade e você só vai perceber, infelizmente, quando eles estiverem em crise. E aí, gente, é sofrimento para a mãe que vive aquele momento intenso e principalmente para a criança, né? Então, nós precisamos entender que isso é uma beleza rara de cada um que tem um espectro, né? Nossa, principalmente eu acho, Scarlett, para a gente tirar esse preconceito de querer também ditar regra para os outros, de que, isso é birra, isso é manha, né? Os pais não estão dando a educação que essa criança deveria estar recebendo, né? Que tem esse conceito, infelizmente, para muitas pessoas, quando acontecem essas crises. Eu acho que até para a gente poder saber respeitar e dar o espaço que às vezes aquela criança precisa, ou aquela mãe precisa, para poder dar o acolhimento para a criança nesse momento de sofrimento. Mas eu achei assim, só fazendo um corte, quando você mencionou sobre a questão da criança já pequenininha ter as preferências,
Eu vivi isso com o Brian e não sabia que fazia parte do espectro. Olha que interessante. Muito interessante. Embora a gente, né, tanto eu quanto meu esposo, a gente observava certas características dessa questão do olhar com ele, e a gente achava que tinha alguma coisa, quando a gente levava ao pediatra, ele falava, não, faz parte da personalidade. Ele vai ser um menino mais quieto, que isso, que aquilo outro. Mas a gente pensava, não, acho que a gente, quando é mãe e pai, a gente sente, né? A gente observava e falava, não, tem alguma coisa de diferente aqui. Quando pequeno, Dani, ele aí brincava de carrinho. Sim, E virava o carrinho de cabeça para baixo, girava as rodinhas. era. Exatamente, é E uma das gostava mais características. de números, de palavras em outro idioma. Ventilador. Quando você estava num ambiente que o ventilador, por exemplo, esses ventilador que está em sala de espera, Sim, ele ficava toda hora voltando esse olhar para esse ventilador. com certeza. Isso é uma característica, gente. Todo equipamento de giro traz um certo conforto, né? Então, eles têm uns hiperfoco que é sensacional. Se a gente pegar o Brian e vamos supor que ele tem um hiperfoco em dinossauro. Acertou. Qualquer pessoa que queira conversar com o Brian tem que ser especialista, porque ele já conhece todos e vai te dar uma aula de dinossauro. De dinossauro. Uma vez na ONG, né, eu cheguei pro atendimento e aí um dos adolescentes chegou para mim e falou: Tia Scarlett, o meu pai agora tá diabético. Eu falei: é mesmo? E aí, como que é isso para você? Ele falou assim: para mim é normal, é ele que é o diabético. Eu falei: ah, entendi. Mas você sabe o que que é diabetes? Aí eu peguei e falei: você tem dificuldade de produzir insulina? Ele falou: não, é uma deficiência no pâncreas. Gente, como assim? Um pré-adolescente de 8 anos falar disso, Sim. né? E eu paralisei diante desse adolescente. Eu falei, nem eu, enquanto adulta, parei para pensar Verdade. sobre isso, né? E assim, isso me fascina, Dani, de É uma verdade. surpresa. Eu costumo dizer, até outro dia conversando com o Kilder aqui no podcast, eu falei, para mim, a criança autista, todos somos únicos, mas a criança autista, assim, ela é única 2 vezes. Porque é cada coisa que você aprende com eles, eu falo que assim, o Brian eu falo e reafirmo, ele é a minha maior faculdade. Eu aprendo com ele todos os dias. A maternidade já tem esse dom de ensinar pra gente. Mas o fato dele ser autista, de ter altas habilidades, cada vez mais eu estou aprendendo com ele. E assim, aprendendo também a olhar as coisas de forma diferente. Né? Porque é realmente, igual você falou, é fascinante, é incrível o universo. Junto com eles, olhando pelo olhar deles, né? E por isso muitas das pessoas às vezes não compreendem esse amor incondicional, né? E onde a gente vive numa sociedade que tudo é com muita pressa, tudo tem que dar conta, né? Essa questão da sociedade sempre está correndo, onde o estresse está em evidente. Parar para analisar uma criança que tem uma condição, mas que é doutora em ensinar o sentido verdadeiro da vida, é bem complexo. E poderia dizer que, como um recadinho para você, autista mostra para nós, nas melhores versões, o sentimento do amor. O autismo não tem falsidade. Não tem como você conhecer um autista e ele fingir que gosta. E com certeza, se você convive com um, você vai concordar comigo. Ou ele gosta, ou ele não gosta. É verdade. E isso É nos uma verdade ensina, plena. Dani. Isso nos ensina. Porque enquanto a gente está com essas máscaras, porque a gente tem que ser gentil com o outro, sorrir para o outro, dar bom dia sem querer dar o bom dia, eles não. Eles são o que são e ponto final. É verdade. Mas ao mesmo tempo eu acho assim que eles têm um olhar tão humano e tão justo com as coisas, porque eles, embora eles não gostem de determinadas coisas ou situações ou pessoas, eles não tentam impor aquilo também não, eles respeitam, né, o espaço do outro, aquilo que incomoda. Eu vejo isso muito no meu filho, né? Esse respeito, essa preocupação também com o outro. E o senso de justiça lá em Lá em cima. cima. Isso são todos. É Independente a incrível. nível. E assim, a gente vê também, meninas, muitos mitos, né? Infelizmente a internet acaba propagando também muita notícia falsa, né? Isso. E o que acaba, acho que, aumentando e fomentando ainda mais o preconceito. Né? A gente tende realmente a ter receio daquilo que a gente desconhece. E quando chegam informações desencontradas ou equivocadas sobre determinado assunto,
faz com que a gente crie um conceito negativo sem de fato conhecer o que que é o assunto. E a gente ouve muito que, agora a gente está vivendo a era do autismo. É modinha agora isso, porque toda criança é autista. Quando meu filho recebeu o diagnóstico, eu tive a infelicidade de ouvir isso de pessoas próximas. Ah, não, ele não é. Isso é modinha, porque ele não tem cara de autista. Como se, né, igual você falou, tivesse realmente como você determinar só de olhar para a pessoa. Óbvio que depois de ter uma certa convivência com crianças autistas, você cria esse olhar mais clínico, né? Sim. Você consegue ver e falar, olha, eu acho que ele é, ou essa pessoa é. Mas assim, né, não é aquela coisa que fica tão escancarada. Vou dar um exemplo com todo respeito, que eu ouvi, inclusive, outro médico especialista em criança autista utilizou. Uma criança que tem síndrome de Down, né? Pela feição dela, você já consegue determinar, olha, ela tem uma síndrome aqui. Já o autista não, né? Não fica tão explícito assim. E às vezes as pessoas falam, como nesse caso, ele não tem cara de autista, ele não parece um autista, isso é um mito, isso veio por conta de uma vacina. O que que a gente pode fazer primeiro de tudo para quebrar esses mitos, esses preconceitos? Além, óbvio, de adquirir informação, que eu acho que é o primeiro. Sim, a falta de informação, ela traz muitos prejuízos. A gente sabe que tem muitos mitos. E um deles é que o autismo é causado pela vacina. Isso não tem, não tem nenhum fundamento, realmente. Outro tipo de mito também, que eles falam que a medicação, ela cura. E a medicação, ela não cura o autismo. A gente sabe que é uma condição. Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com essas informações. Porque a falta de informação, ela traz o prejuízo. E traz o desrespeito. Por quê? Se a gente chega agora numa maternidade e pergunta para todas as mães que tá ali, às vezes, num bloco cirúrgico ou na preparação para ter seu filho e fala, gente, sou eu aqui, vim através de Deus e estou querendo saber quais de vocês que vão ter filho agora gostaria de receber uma criança especial. Uma pergunta que eu deixo para você. Você seria a primeira a aceitar? Então, não é que nós queremos o autismo. Foi nos confiado uma criança com autismo. E para quebrar esse paradigma de achar que o autismo tem que ser sindrômico, quando alguém virar para você e falar, ele não parece autismo, eu sempre gosto de voltar isso com outra pergunta. E o que é autismo para você? Ótimo. E aí a pessoa começa a gaguejar e falar comigo, eu falei, olha, o autismo ele é muito mais além de que você vê, por exemplo, um post no Instagram. É muito mais além de você ver um vídeo no YouTube. É muito mais além do que uma entrevista numa televisão. O autismo é preciso estudos comprovados, científicos, com pesquisas sérias, para que você possa ter conhecimento e embasamento para ser questionado. Hoje, uma criança com diagnóstico de autismo, Dani, só pode ser anulado esse diagnóstico quando eu tenho 10 médicos da mesma competência para anular um diagnóstico. Tá? Então, todo o diagnóstico de criança com autismo, ele é muito criterioso. Por trás ali está uma bagagem de pesquisas e muito estudo aí em cima. Então, assim, eu tive a felicidade da minha mais nova ter um diagnóstico precoce. Por quê? Porque a pediatra já sabia que eu tinha 2 com espectro, eu tive gravidez de alto risco, eu tinha um fator genético já comprovado através de exames, tá? Não tem exame para autismo, gente. O exame genético, não é exame de autismo, tá? O diagnóstico ele é feito com muito critério por um neuropediatra, um psiquiatra infantil ou até mesmo um pediatra, desde que tenha aí o conhecimento para que possa dar a família aí. E depois desse diagnóstico, gente, é o suporte. Porque vamos lá, quando a gente está ali na maternidade, Dani, quando você tem o filho, qual que é o seu primeiro olhar para o seu filho? Quando você teve o seu primeiro filho? Quando ele saiu de você, quando você olhou para ele, o que que vem no seu pensamento?
Nossa, uma que eu acho que eu nunca imaginei sentir um sentimento tão grande que tinha hora que eu pensava que não cabia em mim tanto amor, e ao mesmo tempo o meu primeiro pensamento foi: eu tenho que proteger essa criança. Então, eu já diria diferente, sabe, Dani? Quando eu peguei a primeira filha minha, eu olhei nas mãozinhas, opa, tem uns 5 dedos, tem o Ah, pezinho, isso os eu 5 conferi dedinhos. também. Opa, não vem especial, sabe? É uma pergunta que a gente faz assim no automático, né? E aí a criança é colocada na gente, e eu costumo dizer isso muito para as gestantes. Você é uma pessoa quando você entra na maternidade, mas quando você sai, É outra. você é outra pessoa. E aí eu quero dizer para as mães atípicas. Até aqui você tinha seus sonhos, suas expectativas. Pós-diagnóstico, existe sim uma vírgula ali para a gente colocar na nossa história. Mas eu queria que você deixasse um pouquinho de lado as suas expectativas e olhasse para o seu filho e pensasse o que torna ele feliz. E se você começar a trilhar por esse caminho, não tem como dar errado. Certa vez uma pessoa me perguntou assim para mim: qual que é o seu sonho para sua filha? Principalmente a mais velha, que Aham. tem, né, hoje ela demanda muito suporte. A pessoa falou assim: você sonha que ela seja médica, que ela seja o quê? Eu falei assim: eu sonho que ela seja feliz, que ela tenha autonomia, porque eu não sou eterna, mas quando eu partir, eu quero ter a missão cumprida, que eu vou deixar uma jovem ou uma senhora que estará pronta para viver sua vida de forma feliz. Então, quebrar isso um pouco. Eu sei que quando a gente recebe esse diagnóstico, ele dói. Ele dói na criança, ele dói em nós, dói no pai, dói na mãe, sabe? E quando eles falam lá, Dani, em 2 anos de luto, não é um luto que a gente está enterrando uma história, não. É porque a gente começa a se perguntar: mas o que aconteceu? Foi na Verdade. gravidez? O que aconteceu? Por que comigo? Por quê? Será que houve o quê? Então, esse questionamento é uma das coisas que a mãe se fere emocionalmente. E hoje, enquanto mãe, eu posso dizer, criança feliz, mãe sendo cuidada. Depois de muitos anos, eu aprendi que se eu quero as meninas bem, eu preciso cuidar de mim. Eu tenho uma amiga, ela é uma empresária hoje na cidade bem conhecida, e ela passou por um momento muito delicado com o filhinho dela. Ela tem um filho único e passou por um momento muito delicado com ele quando ele teve uma leucemia. E ela falou que mesmo dentro do hospital, naqueles momentos mais difíceis que ela não deseja para ninguém, porque a dor foi imensa, ela parava às vezes para poder passar um batom, passar um gloss que fosse, porque ela entendeu que primeiro com ela para depois através dela. Porque quando ele via, eu chego a arrepiar de lembrar da história deles. Ela fala que quando o filho via ela, né, assim, tentando ficar bem, aquilo ali era o estímulo para ele também ficar bem, né, fazer o tratamento no hospital que era preciso fazer e tudo mais. Ela falou assim, gente, e assim, às vezes é na raça, porque a vontade mesmo você não tem. Sim. E eu acho que muito desse luto também parte do momento que, assim, nasce uma mãe, nasce uma mulher com culpa. Eu ouvi isso outro dia de uma especialista falando sobre maternidade. Porque, assim, a gente idealiza tanto e quer tanto ser aquela mãe perfeita, né? Até porque, de uma certa forma, a sociedade ainda impõe isso sobre a mulher também, né? Mas vamos deixar isso para um outro assunto, um outro momento. Mas, assim, acho que aí vem esse sentimento de culpa, né? De pensar assim, eu fiz alguma coisa para o meu filho estar nessa situação. Eu mesmo já me peguei nessa situação pensando a respeito disso. Será que o autismo dele foi por falha minha? Eu fiz alguma coisa de errado, né? Foi alguma condição genética minha que deu errado e eu passei para ele? Porque assim, embora não tenha sido uma questão de escolha, né, questão genética, mas a gente também se culpa até por isso. Sim. Sim. Né, eu acho que então o luto, eu falei com meu marido no dia que ele recebeu o diagnóstico, a gente é muito parceiro e conversa muito. Aí no dia ele falou, como que você está se sentindo? Falei, olha, ao mesmo tempo que eu sinto aquele alívio de pensar assim, poxa, nós temos o diagnóstico, a gente sabe agora como lidar, realmente qual caminho percorrer, ao mesmo tempo me dá aquela dor de pensar assim, ai, poderia não ser? Ou ao mesmo tempo aquele medo de pensar, e agora, o que que a gente vai fazer? Aí ele falou, ó, a gente vai enfrentar junto como enfrentou tudo até hoje. E vai procurar fazer o melhor que tiver na nossa condição, porque ele é muito pé no chão.
E é o que a gente tem feito. Mas eu achei interessante que o meu filho, no dia que a psiquiatra fechou o diagnóstico dele, ele chegou em casa e falou assim: papai, agora a gente sabe o que eu tenho. Olha, eu sou autista. Que legal, né? Eu sou o nível 1. Aí ele falou: tá vendo? Se ele tá encarando a situação dessa forma, por que que a gente vai ver com prejuízo ou com tanto peso? Porque dificuldade a gente vai ter, mas criar filho também não tem dificuldade? Tem seus Qualquer desafios. pai tem. Sim. Então a gente começou a encarar as coisas assim, sabe? Dessa forma mais leve. E como ele também vai ensinando muito pra gente, igual eu falei, a gente vai caminhando junto, né? Com outros pais e mães profissionais, né? Que estão aí e tentando ensinar como vocês lá na ONG. Me fala um pouquinho a respeito da ONG, como que funciona, né, esse acolhimento para essas famílias. Outro dia mesmo lá na rádio, né, nós estávamos conversando, eu e uma colega que foi quem teve a felicidade de me apresentar para vocês, que foi a Denise. Denise, E eu é um falei: amor. Denise, eu imagino assim, como que era essas famílias há um tempo atrás, quando não existia a Scarlett aqui e nem a Gisele com a ONG. Como que elas faziam? Porque é tanta coisa, é tanta demanda que existe para a gente conseguir dar aquele suporte necessário. Eu acompanho muito o Dr. Tiago Castro e ele Sim. fala: antes o simples, o básico bem feito, do que você tentar colocar muitas atividades para a criança autista e fazer aquele negócio picado ou que não tem condições da criança evoluir. Então faça o simples, mas faça bem feito. Né? E ter vocês com essa vivência, com essa experiência, com essa bagagem, dando esse suporte para as famílias é extraordinário. Eu imagino o que seria ou o que não seria deles se não fosse vocês. Só pegando um gancho, a história da ONG ela é maravilhosa. E quem deu todo esse início foi a nossa presidente, a Scarlett, a qual aprendi muito, aprendo todos os dias com ela. E onde eu fiquei fascinada, porque além de trabalhar na educação, vendo essa necessidade também dentro das escolas, para que realmente venha funcionar a inclusão, a gente sabe que é desafiador. Então, o meu olhar, quando ela me fez o convite para trabalhar com ela, então, assim, eu apaixonei. Como a Denise, que trabalha com você, e nós atendemos o filho dela, que é um Sim. amor, que tem, assim, a cada dia evoluído muito. E eu vou deixar que ela fale mais profundamente, um pouco melhor sobre a história. Então, né, gente? Bom, na verdade, a ONG existe, Dani, há mais de 14 anos, né? Ela nasce junto com uma mãe atípica, que há mais ou menos há 16 anos atrás teve o primeiro diagnóstico da filha e não sabia para onde correr. Não sabia o que era essa palavra, não sabia a imensidão que era. E todo lugar que eu buscava informação era tudo muito restrito. Eu não tinha um profissional de referência. E aí comecei a fazer o acompanhamento em Belo Horizonte. E aí a segunda filha já estava a caminho e eu com o diagnóstico da primeira. Então, com essa primeira filha, eu ia à capital todo mês para passar por uma psiquiatria pelo SUS, que é lá no Hospital das Clínicas, para poder ter um acompanhamento médico. Porque aqui na nossa cidade a gente só tinha um neuro na época, né? E esse neuro era muito, e até hoje é, muito competitivo, né? Tem muita demanda para neuro. E aí eu falei, gente, não pode. Uma mãe com uma criança especial, com um bebê no colo, ter que pegar uma ambulância 4 horas da manhã, ir para a capital, junto com outras pessoas que faz tratamento, né? Diversos tratamentos, numa ambulância que não tem um cinto de segurança. As crianças, eu ia, né, com as crianças chacoalhando para lá e para cá, chegava às 6 da manhã e era buscada por essa ambulância às vezes 4, 6 horas da Nossa. noite. O que você se faz com um bebê no colo e uma criança atípica? Numa capital, dentro de uma faculdade de medicina enorme. O Hospital das Clínicas é enorme. Então eu falei, gente, não pode ser só uma luta minha. Eu tenho que conhecer outras famílias. Foi primeiro aí a viradinha de chave. E aí veio então o diagnóstico da Manu e eu grávida da Rafa. Eu falei, gente, vamos lá. Aí então eu estava com 2 meninas atípicas. Procurei uma instituição em Divinópolis para cadastrar as 2. E essa instituição não tinha as especialização para lidar com o autismo. Ou seja, eu ainda continuava indo na capital
para buscar ajuda médica, psiquiatra, para poder conduzir principalmente questão de medicamento. E aí comecei a ter contato com outras famílias. E os meus questionamentos eram: você sabia que tem um benefício de prestação continuada? O que é isso? Ah, vamos perguntar para o assistente social. Você sabia que tem direito a passe livre? Uai, passe livre? É. Então sempre era aquelas conversas vagas e vazias e não tinha como a gente acessar esses direitos. E aí, de repente, veio a Rafa, que eu falo que a Rafa ela vem como um furacão na minha vida. Eu descobri que estava grávida, Dani. Eu estava já de 3 meses, tá? Não vou nem contar para vocês o segredinho por quê. Mas eu já estava grávida de 3 meses, gravidez de alto risco. Com 2 semanas que eu descobri que estava grávida, já estava internada no hospital, com pressão alta, comecei a dar convulsão. Fui parar num CTI, tive que fazer vários procedimentos, inclusive tomar corticoide para o pulmãozinho dela amadurecer, e nasce aí então a Rafa de 5 meses de gestação. 650 gramas e 15 centímetros. E tudo que um bebê não poderia sofrer, a Rafa sofreu. O que eu parei e pensei, Dani? Poxa, eu já tenho 2 autistas em casa. Minha menina agora, eu estou indo todos os dias para o CTI visitá-la, com certeza vai ser autista também. E aí, quando eu trago, então, a Rafa, a gente passou por muitas situações muito complicadas, mas muito complicada mesmo. Eu lembro que eu entrava no hospital chorando, eu saía chorando, chegava em casa, eu chorava, o esgotamento era muito grande. E nada de acesso à informação. Esse vendaval, ele passou, a Rafa estava aí com 1 aninho de idade. E aí eu falei assim, gente, eu vou fazer uma reunião com essas famílias. Será que é só um desejo do meu coração? E aí, Dani, que começou. Eu liguei para o Itamar na época do Samaritano. Eu falei, Itamar, tá querendo reunir umas famílias que têm crianças como as minhas. Você me empresta o Salão da Samaritana? Empresto. Dani, eu reuni 96 famílias, uma compartilhando com a outra. E nessa época, gente, não tinha esse WhatsApp, não tinha isso. Na época era até o Orkut. Que aí vocês vão me ver que eu sou bem velhinha, né? Nem Face tinha que facilitasse o acesso à comunicação. Dani, 96 famílias clamando para que ambas se ajudassem. E aí eu tive um primo que veio de São Paulo, que já mexia com ONG em São Paulo, para tirar as crianças do acesso do tráfico de droga, para tirar as crianças da rua. Ele já tinha essa ONG de escolinha de futebol. Ele vem para Divinópolis e me incentiva a montar a ONG. E aí ele falou assim, Abençoado esse seu primo. muito, ele e minha prima, eu falo assim, foi eles que me empurrou ladeira abaixo. Eu tive que aprender a correr na ladeira, sabe? E aí eu peguei e falei assim, gente, é isso. Eu acho que a gente tem que unir força para que o poder público entenda que nós estamos aqui, nós não somos vozes silenciadas, nós somos vozes que clamamos pelo direito dos nossos filhos. Porque até então, todo mundo estava na sua, recebendo mais ou menos um atendimento ou outro paralelo. E aí, vamos montar. Então, pensando no nome. Deitada numa rede, com as 3 filhas, fazendo elas dormir, eu olhei para o céu. Falei, gente, como é que eu vou descrever o autismo e ter um nome? Eu preciso colocar um nome, indicação minha na votação. Olhei para o céu, aquele céu estrelado, bonito, e eu balançando na rede com essa. Tá aí. Naquela época, a gente falava, a cada 10 autistas, 8 são menino. Azul. Beleza. Céu, porque ele é infinito. O autismo também é infinito. Verdade. Céu azul. Pronto, temos o nome. E aí meu primo ainda deu uma breve legenda. Centro Especializado Unidos pelo Autismo. E aí formou a Céu Azul. Há mais ou menos 15 anos atrás, a gente estava dando, então, início às atividades. No início, era apenas para a gente ter a união das famílias. E quando a gente percebeu que não era só isso, que a gente precisava de equipe especializada, que a gente precisava de profissionais que estudassem mesmo sobre o autismo, que pudesse acolher, que olhasse para eles sem o rótulo, mas que olhasse para cada um. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Sem recurso? Eu sou uma pessoa muito humilde, que sempre trabalhei muito nova. Como é que eu vou fazer?
eu acho que isso é uma missão de Deus para mim. Tô com 3 meninas autistas? Não, se não for missão, o que vai ser? Comecei a convidar os profissionais para fazer parte. E não é que eu consegui, Dani. Comecei a ter os profissionais, aí veio psicólogo, veio fonoaudiólogo, veio fisioterapeuta. Quando eu vi todas as famílias sendo ajudadas Ai, que e os incrível. profissionais ali. Sim. E aí a gente teve o primeiro episódio que marcou muito a nossa história, foi quando o telhado do lugar que a gente conseguiu cedido caiu. Ai, meu Aí caiu, eu falei, agora pronto, não tem dinheiro para reformar, vamos voltar na estaca zero. Aí tava um edital aberto do fórum. Já chamei a Fono, não me ajuda a escrever o projeto? Vai que dá. E né, que deu. Meu projeto foi contemplado, eu reformei e consegui com recurso. Que maravilha. E aí, então, a gente deu continuidade nas atividades. Estamos aí, a cada dia, aprendendo com eles. A única coisa que nós fazemos, Dani, é mostrar para eles o caminho. Por exemplo, o Max Adrian, eu lembro dele com um rostinho de bebê, chegando com a Denise com um recém-diagnosticado. E aí assim, no meu computador, eu tenho mais de 40 mil fotos das crianças da ONG. Eu tenho foto de criança que chegou para mim com 3 aninhos, que hoje já está lá com seus 19, né? E que eu vejo assim, hoje o Max deve estar com uns 9, 9. não é? E chegou para mim com 4, 5 aninhos. Então você vê aquela carinha de bebezinho, agora já está na pré-adolescência. Isso é muito lindo. Mostra que nós estamos aqui para além de viver com nossos filhos, a gente está aqui para fazer diferença. Para olhar para eles e falar, você tem alguém que te ama e olha para você como você é. E é isso que a ONG faz. A ONG oferece atendimento gratuito. A ONG trabalha hoje dentro das atividades de habilitação e reabilitação. Funcionamos de segunda a sexta-feira. Hoje, em Divinópolis, é uma média de 96 famílias sendo contempladas com esses atendimentos. Tá? Além desses atendimentos multidisciplinar, a gente tem um neurologista, 2 na verdade, que são voluntários conosco. Hoje nós temos mais 2 filial, uma em São Gonçalo do Pará e uma em Santo Antônio do Monte. E a última estatística, né, que a Gabi conseguiu montar para mim, é que hoje a Céu Azul ajuda mais de 512 crianças. Na hora que eu olhei para esse número, eu falei, que legal, é muita criança. E eu já não conto mais carneirinho, eu conto para dormir agora os rostinhos. Ai, que E de ótimo. saber que o autismo vai ser reconhecido, valorizado e respeitado, né? E é isso que Com a gente certeza, espera. dessas 500, a gente pode, como se diz, aumentar esse número, porque eu acho que Certeza. eu particularmente faço isso. À medida que tem uma família, que tem uma criança atípica e começa a estudar, começa a aprender, acho que ela vai passando isso para outros também que tem. Igual você falou, começa essa rede, né, de apoio entre as famílias, de trocar ideia. Às vezes aquele que tem menos informação começa a pegar a informação com aquele que já está um pouquinho mais avançado. Eu que fui, né, tô recém nessa caminhada, pego informação com a Denise, que está lá comigo, com as outras famílias que estão já nesse processo há mais tempo. E essa troca, ela é muito legal. Eu acho que é uma das coisas que favorece e que fortalece a nossa esperança quanto à inclusão, né, meninas? Porque eu falo que a inclusão é uma palavra muito bonita. Mas, infelizmente, a nossa prática, né, o factual dela ainda para a criança autista e as famílias ainda não é como deveria ser. Prova disso foi, né, na última semana, a gente viu tomando, né, fala e espaço nos maiores veículos de comunicação do país, a situação do goleiro Cássio, né, que hoje está atuando pelo time do Cruzeiro, tem uma filhinha autista de 7 anos, que é a Maria Luísa, e que é uma criança não verbal. Né, e não conseguiu matricular a filha, teve muita dificuldade para matricular a filhinha numa escola, né, em Belo Horizonte, pelo fato dela ser uma criança atípica, né, e ter ali, pelo que eu pude entender nas reportagens, ela tem uma AT, né, que é uma assistente terapêutica, que pelo jeito acompanha ela desde criança. E as escolas não estavam aceitando, né, esse suporte que ele já tinha e estava oferecendo para manter junto com a filha dele. E vamos lá, a gente está falando aí de uma pessoa que tem uma condição financeira boa,
né, que tem condições de pagar ali uma escola particular. Tanto é que essa assistente terapêutica da filha dele, com a mudança da família para Minas, ela veio junto com eles. Né? Então, assim, você já percebe a necessidade e a importância do acompanhamento dela com essa assistente terapêutica, né? Essa pessoa, o papel fundamental que tem na vida dessa criança, esse elo que se criou é tão importante que ela deixou a vida dela também e veio com eles para Minas. Mas, ao mesmo tempo, também você vê o quanto que se fala de inclusão e chega a soar até um pouco hipócrita, vamos dizer assim, das escolas em não abrir de fato essa inclusão para as crianças atípicas, porque ele que, mesmo pagando, teve essa dificuldade, uma família que não tem condição de pagar. A gente vê muito isso. Dá o dia 2, veste, né, fala sobre o autismo, curtem posts sobre o autismo, mas muitas das vezes não apoia a mãe que está ali exausta, está cansada, não estende a empatia, a compreensão para essa mãe. As crianças, quando chega nessa questão da escola, não têm a inclusão que deveria, não têm o suporte que merecem. Como que nós podemos fazer para tentar melhorar isso como um todo? Eu falo isso porque o meu lema aqui ao criar o podcast foi levar informação para as pessoas, mas principalmente ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Porque a gente ouve muito falar assim, tinha que ser assim, tinha que ser assado, mas espera aí, o que eu posso fazer para melhorar? Como que eu posso contribuir, fazer a minha parte? Porque às vezes vai partir disso aí, né? Através da sua necessidade, a sua demanda, olha que projeto lindo que se criou, quantas famílias não estão sendo abraçadas, acolhidas pelo seu projeto, pela sua necessidade, né? Às vezes a gente tem que lutar pelas coisas, não é pela gente somente, né? Mas é pensar assim, depois de mim vai vir outros. Sim. E talvez a minha luta vai tornar do outro um pouco mais fácil. Porque lutar a gente sabe que vai ter que fazer, principalmente pelos nossos, né? Sim. Então, como que a gente faz para, de fato, tentar fazer com que essa inclusão, ela deixe de ser só uma palavra, ela passe a ser uma ação no meio da nossa sociedade? Um conselho que eu daria é, se você é avó, madrinha, tia de uma criança diagnosticada, vamos parar de julgar, vamos parar que não parece ser autista, vamos entender o dia a dia dessa criança para que você seja uma facilitadora. De fato, Dana, a gente não muda o mundo, mas a gente muda ao nosso redor. E é sobre mudando ao nosso redor, a nossa comunidade, nós começamos a atingir o mundo. E entender que esta criança, quando você aceita ela te mostra coisas fantásticas. Eu vou contar um episódio aqui bem rapidinho, Dani, que aconteceu. Então, a minha filha autista nível 3, tá? A gente estava num supermercado, uma rede de supermercado que é grande aqui na nossa cidade, e chegando ali mais ou menos no açougue, eu estava com ela dentro do carrinho, até para ela não ter episódio de fuga dentro do supermercado muito cheio. E quando eu cheguei perto do açougue, ela teve uma crise. Ela se jogou no chão, começou a chorar. Eu agachei até o chão e falei com ela, tá tudo bem, a mamãe tá aqui. E abracei ela. O açougueiro virou e falou assim, nossa, coloca uma melancia na cabeça, se quer aparecer. Na hora, Dani, como mãe, a gente fala que a gente cresce como uma leoa. Eu olhei dentro dos olhos do açougueiro e não respondi ele não. Acalmei a minha filha, levei ela lá fora, lavei o rostinho dela, lavei a mãozinha. E aí, falei com meu marido, vamos, coloca ela no carro e eu termino de comprar rapidinho o que a gente precisa. Só que ele percebeu que eu estava com os olhos cheios de lágrimas. Ele falou, o que aconteceu? E eu fui contar para ele. Ele falou, não, vamos lá agora, que eu vou bater um papo com esse açougueiro. Eu falei, não é sobre a ignorância. Mas a gente vai fazer, eu acho que o que toda mãe deveria fazer. O que eu fiz? Primeiro, eu acalmei a minha filha. Que não tem coisa mais importante do que os nossos filhos. Depois, eu chamei o gerente da loja. Falei, olha, aconteceu um desrespeito. Eu poderia chamar a polícia, fazer boletim de ocorrência, colocar o dedo na cara desse açougueiro, fazer um escarcéu, né? Mas não. Eu entendo, Dani, que a educação parte de nós também. Sim. E que a gente não precisa compartilhar com a mesma moeda.
E foi uma oportunidade desse açougueiro conhecer o autismo. Falei para o gerente, falei com ele que eu não gostaria de viver novamente o que eu vivi e que eu estava dando para ele a oportunidade de capacitar os funcionários daquele supermercado. Perfeito. Se eu novamente passasse por isso, aí não iria mais ser impune. E aí meu marido falou assim, pois é, a sorte foi com a minha esposa, que se fosse comigo, esse açougueiro ia ver que eu não tenho medo de faca, não. Eu falei, olha, então, graças a Deus foi comigo, né? E aí, Dani, o que eu Homem pude é mais perceber? esquentado. O que eu pude perceber? Um mês depois, voltei nesse mesmo supermercado e quando eu estava com a minha filha, esse mesmo açougueiro falou assim, por favor, licença, ela é preferencial? Eu vou atender ela primeiro, depois eu atendo os demais. Eu olhei dentro dos olhos dele e falei assim, hoje você praticou a inclusão. Então é sobre isso, sabe? É parar. Família, sociedade, para de falar que autismo não tem... não tem cara de autismo. Nossa, mesmo, mas não parece autista. Olha, tem muito profissional estudando. Tem muita gente aí se especializando para dar esse diagnóstico. Então, se tem esse diagnóstico, apenas aceite e respeite. Você já está contribuindo bastante fazendo isso. Excelente. Agora você tocou num ponto que eu acho, assim, extremamente necessário. Eu acho que igual você falou, permitir que as empresas, principalmente essas de atendimento ao público, escolas, tenham a oportunidade de conhecer um pouco mais do universo autista, é primordial para a gente poder conseguir, de fato, essa inclusão. Porque fica uma coisa muito velada, muito taxada, simplesmente midiática. Exemplo, uma escola vai lá, no dia 2, explica, aí fala sobre o autismo, a gente apoia. Mas quando chega na prática, no vamos ver, a gente sabe que não funciona assim. Né? A gente sabe que as nossas leis também, em muitos aspectos, estão aí, são criadas, mas às vezes para exigir o cumprimento também tem uma certa morosidade. Mas é isso que você falou. Acho que à medida que a gente vai difundindo a informação, porque muitas vezes as pessoas pecam pela ignorância. Né, como pelo jeito que parece ser no caso desse açougueiro, né? Sim. A pessoa peca pela falta de informação, a falta de conhecimento. Mas quando chega até ela o conhecimento, o que ela vai fazer com aquilo ali, se ela consegue mudar, né, a forma de proceder e de melhorar para contribuir como sociedade, como comunidade, de forma bem positiva, isso é muito válido. Se ela decide também continuar sendo uma pessoa ignorante, mas já no sentido, né, de agir de forma medíocre mesmo, Sim. já também é uma decisão dela. Né? A gente fez a nossa parte. E eu acho que esse ponto, a sua atitude foi excepcional. Eu acho que a gente precisava de ter mais projetos nesse sentido, né? De ter mais equipes para poder falar nas escolas, falar em espaços públicos. Eu falo por mim, né? Seja aqui num podcast, seja na rádio onde eu trabalho, seja na TV, usar os meios de comunicação a nosso favor para a gente realmente poder crescer e evoluir. Porque notícia ruim a gente vê toda hora, né? Essas daí estão em debandada. Mas o que vai realmente capacitar a gente para melhorar como seres humanos, que acho que está se perdendo muito, né? A qualidade de ser humano, de olhar o outro com empatia, com respeito, com acolhimento, é muito válido. Tem algum projeto seu com esse segmento, Scarlett? Tem Além sim, da ONG, Dani, é claro que já faz esse papel. Tem. A gente, antes de abrir as filiais, foi um dos projetos que eu tomei a iniciativa e ir à frente de ir em todo estabelecimento público para levar capacitação e entendimento. Visitei muitas escolas, principalmente em Divinópolis, falando numa linguagem mais jovial, porque a gente sabe que a adolescência, tudo é motivo de piada. E aí uma diretora me chamou para poder dar uma palestra numa quadra cheia de adolescentes, aonde os adolescentes estavam usando como xingamento: você é esquisito, você deve ser autista. E aí eu já cheguei na palestra, sentei no meio deles, eles não sabiam quem era eu, só sentei no chão lá no meio deles e pedi um microfone. E esse microfone eu coloquei dentro do meu casaco. E aí eu fiz sinal com a cabeça para ligar ele. Eu falei: então, nossa, ninguém conversou comigo, mas será que vocês são autistas? E já saí do meio deles. Quer dizer, eu provoquei uma ação, porque para falar na linguagem de adolescente, você tem que estar como tal. E aí eu comecei a falar: olha,
Você que é adolescente, você sabia que existe penalidades também? Você sabia que o bullying é um crime? E comecei a falar dentro dessa linguagem com eles. Então, a partir de hoje que você sabe, se você praticar bullying, você é responsável pelas suas palavras e atitudes. Autismo não é xingamento. Se a gente pudesse tirar o autismo dos nossos filhos, se o autista pudesse tirar dele o autismo, que muitas das vezes traz consigo limitações, pode ter certeza que a gente tiraria. Mas se a gente tem que ser respeitado. Não é uma questão. Respeito a gente tem que ter. E aí a gente começou a levar essas palestras educativas dentro de posto de saúde, naquele momento de espera de triagem. A gente levou para as igrejas. Então, antes dos cultos acontecer, da missa acontecer, a gente foi solicitando às igrejas, independente de punho religioso ou não, pedindo uma palavra. Como que eu lido com a criança autista durante a missa? Por que a criança não consegue permanecer durante a missa? Por que a criança tem dificuldade de permanecer durante o culto, né? Ou qualquer outro momento, né, de cultuar a Deus ali? E aí a gente começou a colocar isso em prática. E aí foi crescendo muito essa demanda. Então a gente já estava assim, inclusive capacitando. A gente tem aqui uma empresa, foi uma das primeiras empresas da Jana ali do Peixe Dourado. Ela falou: Scarlett, eu tenho um espaço infantil. E eu recebi na semana passada uma criança autista e as minhas monitoras não soube lidar. Você gostaria de vir capacitá-la? Eu falei, com todo prazer. E a gente fez um trabalho, a gente fez simulação, quais são os riscos, porque eles têm dificuldade sim em entender risco, então às vezes sobe lá em cima do brinquedo, se joga, né? A dificuldade do pula-pula, tá lá pulando, acabou seu tempo, eles têm essa dificuldade, porque não tem noção e dimensão, eles estão no hiperfoco deles. E aí a gente fez. Foi tão sensacional, mas tão sensacional, que as famílias começaram a querer frequentar esse tipo de ambiente, porque sentiu que o filho era acolhido. E aí eu falei assim, tá vendo? É isso que a nossa missão manda. De fato, nós seres humanos, nós não somos perfeitos. Temos que entender que cada um de nós vamos ter as nossas falhas, as nossas dificuldades. Mas respeitar o outro é uma obrigação que todos nós temos que ter, independente ao diagnóstico. Excelente, muito bom. Meninas, tem tanta coisa que eu gostaria de falar com vocês, estender o nosso assunto, porque eu acho assim, o universo autista, ele é muito amplo, né? Tem muita coisa pra gente falar. E eu aqui, no Ladycast, um dos objetivos é criar um quadro, uma vez por mês, onde nós abordaremos o autismo. Vamos desvendar juntos o autismo. Para quem realmente consegue entender o seu papel na sociedade, que ainda que não viva o universo, não seja autista, mas que entende que pode colaborar, que pode contribuir, né? Aprendendo mais sobre, para aquelas famílias que, assim como eu, começou essa jornada agora, ou já estão nessa caminhada há um processo de tempo, mas precisam também de mais informação, porque uma mesma criança, às vezes ela age de forma diferente, né, em fases diferentes. O autismo vai, vamos dizer assim, que a criança vai mudando, né, de acordo também que vai crescendo, as fases vão acontecendo para a criança autista também. Sim. Então, a gente precisa também, acho que, ter mais essas informações. Eu já deixo aqui aberto, né, tanto para o nosso público quanto para vocês, o convite de vocês voltarem, para nós falarmos e ampliarmos ainda mais nessa rede de comunicação para as pessoas, para a gente poder realmente viver o que é a inclusão, não só falar, a gente realmente poder viver e ver isso nas outras pessoas. E gostaria muito mesmo que vocês estivessem presentes aqui nas próximas, né, nos próximos episódios, nos próximos temas, né, vamos trabalhar alguns temas específicos, porque eu acho que é tanta coisa pra gente falar, né? Sim. E eu quero vocês aqui. Posso contar com vocês? Claro. Conte conosco. Uma coisa, Dani, que eu queria só deixar aqui como recado, a ONG, para além das famílias buscarem ela, porque é uma instituição, né? Porque oferece o atendimento gratuito, existem algumas regras, né? Existe a questão do cadastro, que todo ano tem que fazer esse cadastro, renovar cadastro.
Mas para além das famílias que às vezes recebeu o diagnóstico, mas está confuso, não tem essa orientação, não sabe como trilhar. De repente você não é público para a ONG, mas você gostaria de receber uma orientação, a ONG também faz isso de forma gratuita. Ai, que maravilhoso. Então, se você recebeu o diagnóstico, tá, eu tenho plano de saúde, Scarlett, mas eu não sei. E agora, o que eu faço? Porque eu tô com um relatório aqui médico falando para me procurar fono, físio, TO, psicólogo. O que eu faço? Né? Como que é isso? E agora? Eu começo a tratar meu filho diferente? Como que é isso? Então, essa orientação, a gente faz isso de coração. E para isso, a gente separa um dia específico da semana. Viu? Tem qual dia? Geralmente é na sexta-feira, né, Gi, Isso, que a gente toda separa? sexta. Tem E algum aí- horário? Horário não é específico, porque você tem que entrar no WhatsApp da instituição sim. e fazer um agendamento de horário. Com certeza. Porque hoje ele vai estar atendendo, ou a Tamires, ou a Gabi, ou eu mesmo posso estar por aí. Eu confesso que, graças a Deus, eu encontrei a Gi para estar como coordenadora. E agora eu estou me dedicando muito para as filiais, né? Ai, A gente necessário. abre os 2 filhinhos aí nas regiões e a gente está percorrendo elas para poder dar aí um up, né? Para a gente conseguir alcançar mais vidas. Nossa, ótimo. E para encerrar esse episódio de hoje, porque vocês viram, né? Nós vamos estender isso aqui mais. Eu queria que vocês deixassem já um recado pro pessoal, né? Falando um pouquinho, né, sobre o autismo. O que a gente espera, né, dessas pessoas? O que vocês podem falar para confortar ainda mais do que já foi dito aqui essas famílias, né? Que tem crianças autistas, a gente foca muito nas crianças, porque acho que esse processo que a gente está agora, de falar um pouco mais, de tornar mais conhecido o autismo, a gente está contemplando muito as crianças. Infelizmente, aqueles que foram, já cresceram, né, já são adultos como nós, então, assim, tiveram um diagnóstico tardio. Então, assim, estão lidando com o que é possível diante do que tem em mãos, né? Mas eu, por exemplo, tenho tentado trabalhar no meu filho, que teve o diagnóstico agora muito mais cedo que eu, para que ele possa ser o mais funcional, igual você falou, o mais feliz possível, né? Entenda que ele tem as particularidades dele, mas também tem as habilidades que tornam ele a pessoa única e incrível que ele é. Sim. Deixa o recado pro pessoal, por favor. Então, o autismo não nos limita, muito pelo contrário, nos torna único, com uma essência maravilhosa. O autismo diagnosticado na fase adulta, muitas das vezes vem com cicatrizes, com desencontros, com algumas dificuldades. Mas quando você olha para além do espectro, você enxerga um ser humano. E esse ser humano pode te ensinar muito. A adolescência, com certeza, é um desafio para as famílias atípicas, onde os hormônios estão todos à flor da pele. O autista não é diferente de um adolescente, ele está vivendo esse momento, mas lembrando que ele é muito sensorial e que ele percebe seus sentidos muito mais do que uma criança não atípica. Na infância, é muito importante a gente entender que, para além do diagnóstico, a gente precisa olhar para essa criança como criança. E que a gente não precisa sufocar elas com tanto atendimento de segunda a sexta, fazer essa carga horária. É preciso deixar a criança ser criança, ela brincar, ela ver um desenho sim que gosta, porque afinal de contas, a vida é sobre amor. Ninguém faz nada se não se sentir amado. E por isso, independente das idades, é preciso amar para poder a gente entender a singularidade de cada um de nós. Muito obrigada, Dani, pela oportunidade. Imagina, eu fiquei tão agraciada, de vocês terem aceito o convite, de ter vocês aqui, e realmente quero vocês junto comigo nessa empreitada, desse projeto, da gente ter esse quadro falando sobre o autismo. Quero vocês aqui para a gente expandir ainda mais o assunto. Gi, deixa o seu... Quero agradecer mais uma vez por essa oportunidade. No outro podcast eu falei bastante. Sim, hoje E é hoje, Scarlett falar. sim, hoje nós tivemos a honra dela estar aqui e falar um pouco da história dela, da história da ONG, e que eu sei assim que toca o coração de muitas famílias, de muitas pessoas, e vai continuar tocando. Então nós queremos agradecer, estaremos aqui firmes e fortes no próximo podcast, trazendo bastante informações para você que está em casa, para você que agora que teve um diagnóstico, e nós estamos aqui para te dar todo o suporte que você precisar. E um desafio. Não veja só esse vídeo aqui e fique só por isso mesmo. A gente precisa que você compartilhe para que a inclusão seja aí multiplicada, tá?
Conto com você, então. Sobe esse vídeo aí, compartilha com todos. Não é só com um ou outro que tem autismo, não. É com todos. Bora colocar a inclusão na prática. Exatamente. Gente, o autismo não é o problema. A falta de informação, essa sim é. E é ela que condena tanto as famílias que têm crianças autistas, quanto os próprios autistas. Então, vamos difundir aquilo que é válido, aquilo que é bonito e que é necessário, que é a informação. Né? Vocês viram aqui com as meninas, hoje é um assunto tão amplo, tem tanta coisa para a gente falar, mas pelo que já foi dito aqui, já dá tanto para aprender. Então, como a Scarlett falou, divulga, compartilha, vai lá nos seus grupos de WhatsApp, vai no Instagram, aqui no YouTube, né? Também compartilha com as pessoas, já ativa o sininho, se inscreve aqui no canal, porque sempre vai ter conteúdo aqui de qualidade, para que juntos a gente possa dar esse passo e se tornar a sociedade que a gente tanto sonha, almeja, espera para nós, para os nossos filhos, para as próximas gerações. Eu encerro aqui esse episódio junto com você, lembrando que esse projeto, a voz pode ser minha, mas a alma é sua. Então, continue participando junto com a gente, interagindo, mandando as suas dúvidas, os temas para serem abordados aqui, e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!